Olá, amiguinhos! Que bom que você está aqui! Estamos indo bem, estou muito feliz por você estar comigo todos esses dias. Hoje vamos mergulhar nos capítulos 4 a 7 do livro de Deuteronômio, onde Moisés fala ao povo de Israel sobre a importância da obediência e da fidelidade a Deus. Moisés exorta os israelitas a não esquecerem as leis e os mandamentos que receberam, enfatizando que a sabedoria e a justiça deles são visíveis para as nações ao redor. Ele também reitera a singularidade de Deus e a importância de adorá-lo apenas. Também temos a reprise dos 10 mandamentos, que servem como base moral para o povo. Moisés lembra como o povo se comprometeu com Deus e como essa aliança é vital para a sua identidade. Encontramos também o famoso Ashema, onde é declarado que Deus é um só. É um chamado à devoção total, com instruções sobre como transmitir esses ensinamentos às futuras gerações. Finalmente, Moisés adverte sobre os perigos da idolatria e ensina que Israel deve ser um povo separado, dedicado a Deus, e que deve conquistar as nações ao seu redor sem se deixar corromper. Junte-se a nós para refletir sobre esses ensinamentos atemporais e como eles ainda podem impactar nossas vidas hoje. Pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos juntos aprender mais da palavra. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa leitura, e se inscrever no canal para acompanhar essa jornada devocional diária. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Prontos para começarmos? Vamos nessa! Deuteronômio capítulo 4. Moisés aconselha o povo a ser obediente. Verso 1. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Verso 5. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação! Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contenha aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Verso 11. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês, vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Aviso contra a adoração de ídolos. Verso 15. Moisés continuou: quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem, ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E, quando olharem para o céu,
não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas. Pois o Senhor, nosso Deus, repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que eles os adorem. Verso 20. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como, de fato, são. Por causa de vocês o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Eu não vou atravessar o rio Jordão, vou morrer aqui mesmo. Mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor, nosso Deus, fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar. Pois o Senhor, nosso Deus, é um fogo destruidor, ele não tolera outros deuses. Verso 25. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus isso é um pecado grave, e ele ficará irado com vocês. Chama o céu e a terra como testemunhas contra vocês, e se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, não comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. Verso 30. E, no futuro, quando estiverem em dificuldades, e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, e obedecerem aos seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor, nosso Deus, fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força, viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Verso 35. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus, não há nenhum outro Deus, a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu, e na terra Ele lhes mostrou um grande fogo, e do meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês, e Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês, e assim deu a vocês as terras daquelas nações, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto, somente o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Verso 40. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para sempre. As cidades para fugitivos. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do rio Jordão para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades esse homem estaria seguro, e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade e, para a tribo de Manassés do leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. O segundo discurso de Moisés. Introdução. Verso 44. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região a leste do rio Jordão. Essa terra era de Seom,
o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra. E fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses dois reis amorreus, a leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Verso 49. Fazia parte delas a região a leste do rio Jordão até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos. Verso 1. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: Povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco, foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. Do meio do fogo ali no monte o Senhor Deus falou com vocês face a face. Verso 5. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte, por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Verso 10. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Verso 15. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo, e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a mulher de outro homem. Não cobice nada que seja de outro homem, e a sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. Verso 22. E Moisés disse: São esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam ao pé do monte Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. O povo fica com medo. E Moisés continuou, dizendo: O fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: O Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Verso 25. Porém não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir, e, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos, o Deus vivo falando do meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer.
e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse, e eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Verso 30. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Deuteronômio capítulo 6. O grande mandamento. Verso 1. Moisés disse ao povo: São esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel. O Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Verso 5. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Aviso contra a desobediência. Verso 10. Moisés continuou: O Senhor, nosso Deus, jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades, que vocês não construíram, há casas cheias de objetos de valor, que vocês não ajuntaram, poços de água, que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas, que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra, e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos. Verso 15. Pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E, conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. Verso 20. No futuro os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. Verso 25. E,
se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor, nosso Deus, nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Deuteronômio capítulo 7. O povo escolhido por Deus. Verso 1. Moisés disse ao povo: O Senhor, nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Verso 5. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Zerá e queimem todas as imagens. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus, entre todos os povos da terra Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos, de fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar, por 1000 gerações, aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, porém castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Bênçãos para os obedientes. Verso 12. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor, nosso Deus, manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará, e abençoará, e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra que Ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos, e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, Ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor, nosso Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Verso 17. Não fiquem pensando assim, e estes povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles, lembrem daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram e não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito. Pois o Senhor, nosso Deus, fará com esses povos, de quem vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Verso 20. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor, nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco Ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem. Mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizessem isso, o número dos animais selvagens aumentaria, e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados, que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão, e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos, ninguém poderá resistir. Verso 25.
Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor, nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Hoje lemos mais alguns capítulos do livro da Bíblia. E foi muito bom estar aqui com vocês. Agora quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Meu Deus, eu te agradeço. Porque o Senhor está sempre comigo. E no momento que estou desanimado, o Senhor me lembra das suas promessas. E de tudo que me fez conquistar. Que a cada dia, as suas misericórdias se renovem sobre mim. E me direcione ao teu propósito. Para que assim os teus planos se cumpram em mim. Te louvor e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional.